Tem uma frase que é extremamente conhecida quando a gente vai falar sobre política, que é aquela que diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. A frase do Brecht, né? Eh, Quando as pessoas dizem que elas não se interessam por política, esse já é um grande sintoma desse analfabetismo político? Existem dados históricos que mostram esse desinteresse, não só no Brasil também, mas em outros países. Então a gente pode dizer que é um fenômeno não só no Brasil, mas é no mundo todo. Esse desapego às instituições políticas, a desconfiança, a maior parte dos brasileiros não confia em partidos políticos, tampouco em Congresso Nacional, mas não é um fenômeno só no Brasil que tem ocorrido isso. A gente na semana passada falou sobre corrupção, como eu disse ali, falamos amplamente sobre corrupção. A principal razão desse desinteresse seria uma confusão entre política, corrupção. Quando eu falo em política, automaticamente eu me remeto à corrupção e aí então eu não quero. Eu acho que é um mundo muito sujo, um mundo que eu não quero me envolver e eu misturo as coisas e pelo alto índice de corrupção, então eu não quero me interessar por política? Será que é um pouco isso? A Gabriela mencionava a questão histórica, né, do Brasil ter se redemocratizado há pouco tempo. Eu fiz um exercício outro dia, separando, segmentando os períodos autoritários e os períodos democráticos da nossa história. Nós podemos dizer que 90% da história brasileira ocorreu em regimes não democráticos. Ou seja, me parece que o problema não é da democracia, né? O problema talvez seja justamente da falta de conhecimento da população a respeito do funcionamento dela. Talvez o problema seja a falta de educação política. Eu acho que esse desinteresse, aqui vai uma observação, sem um estudo científico e sem me debruçar muito sobre a causa como vocês se dedicam. Aham. Mas eu acho que essa questão da corrupção é algo que as pessoas confundem. Uhum. E o Marcelo disse, né? Isso talvez aconteça porque a pessoa não entende o real papel dela enquanto indivíduo nesse papel político, né? A responsabilidade que ela tem nesse processo, entendendo, inclusive, o que é o cenário político. Eu acho que um outro fator, que também é uma distorção dessa imagem do meu papel enquanto cidadão e do papel do meu representante enquanto governante, é que as pessoas elas esperam de um presidente da República ou de outras funções executivas, sei lá, o governador do estado, o prefeito, elas esperam uma ação quase messiânica desse Uhum. governador, né? Uhum. Alguém que vai chegar e vai conseguir resolver todos os problemas, Uhum. do buraco que ela tem na rua, a educação do filho dela, a saúde, até quanto ela ganha. Então, esperar esse ser, um semideus que vai descer aqui na Terra, descer no Brasil e vai conseguir resolver esses problemas, é uma visão também distorcida do que é uma função, um cargo executivo, né? Wagner, vou te dar dois exemplos. Tem pesquisas que detectam que mais de 70% da população concorda com a seguinte frase: não voto no partido, eu olho a pessoa. Me Aham. importa mais a pessoa que o partido. Isso é reflexo do desconhecimento da população a respeito de como funciona o nosso sistema político. Porque as cadeiras num parlamento, no Brasil, são de propriedade, digamos, do partido, antes de serem do parlamentar, do deputado. Digamos que fossem 100 cadeiras na Câmara dos Deputados. Nós temos 513, mas para fins didáticos aqui vamos trabalhar com 100 cadeiras. Quando nós votamos duas vezes. Nós votamos primeiro no partido e depois na pessoa. Digamos que tivéssemos 100 cadeiras e um determinado partido recebesse 30 votos. Ele teria direito a 30 dessas cadeiras, a 30 dessas 100 cadeiras. Então, primeiro a gente verifica quantos votos cada partido teve e depois a gente vai olhar para quais foram os mais votados dentro do partido para, então, aquela pessoa assumir aquela cadeira. Significa dizer que nós votamos primeiro no partido e depois na pessoa. Tanto que o deputado não pode mudar de partido, porque em tese ele perde aquela cadeira. Então o partido é mais importante do que o parlamentar individualmente no Brasil. É assim que funciona, mas as pessoas não são informadas a respeito disso e continuam acreditando que é mais importante olhar a pessoa
que o partido. Outro exemplo que me parece bem significativo do que você estava pontuando. As pessoas não sabem quais as funções, por exemplo, de um vereador. Com certeza. Muita gente acha que é função do vereador conseguir emprego, muita gente acha que é função do vereador tapar o buraco da rua, mas é função da prefeitura tapar o buraco da rua. É função do vereador, sim, criar leis que eventualmente favoreçam a atividade econômica e assim os empregos possam ser gerados. Esse é um Mas desconhecimento. não conseguir emprego para as pessoas. Esse é um desconhecimento geral, porque a pessoa tem um filho numa escola municipal e ela culpa o presidente da República porque não tem uma boa educação para o filho. Né? Sim, sem dúvida, há o desconhecimento, né, de como o sistema, o regime funciona, mas também não existe eu diria, uma contrapartida institucional que facilite isso, porque a gente é o país, o Brasil é o país com o maior número de partidos nominais, ou seja, como que a pessoa, diante de um leque de possibilidades, mesmo aquele cidadão mais educado, né, que tem acesso à escola, à informação, é difícil, porque os especialistas, né, eles estudam os arranjos intrapartidários e para poder entender, imagina a população, o cidadão comum. Então, eu acho que o desinteresse também corresponde um pouco a essa complexidade bastante, eu Grande, diria... né? Por isso que é muito importante espaços como esse, em que nós temos a possibilidade de explicar um pouco como o sistema funciona. Porque é evidente que ele tem falhas, é evidente que todo desenho institucional tem seus prós e tem seus contras, mas para mudar o sistema, nós precisamos primeiro compreender como ele funciona. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem divulgado uma série de inserções na televisão, falando da importância do voto, falando de como funciona a urna eletrônica. Talvez fosse o caso também de explicar como o sistema funciona, qual é a função do deputado, qual é a função do vereador, como se transformam os votos em cadeiras, isso que eu descrevi é o nosso sistema chamado proporcional de lista aberta. Existem outras formas de transformar votos em cadeira. Tem o distrital, então o sujeito é representante daquele distrito, daquela localidade. Fica mais próximo do seu eleitor. Tem um que mistura o voto no partido com o voto no sujeito que está ali no distrito mais pertinho, que é o distrital misto. Então tem outras opções. O nosso é o proporcional de lista aberta. E as pessoas não sabem, infelizmente, como ele funciona. Esse tipo de educação política me parece muito importante de ser trazido à tona. A gente tem eu diria assim, uma estrutura ainda política que herdou uma estrutura arcaica, né, coronelista, de voto personalista, bastante. E nessa imensidão de partidos, esse voto personalista, tanto no executivo quanto no legislativo, ele predomina. Isso é uma característica cultural que tende, ao meu ver, a mudar, né, com toda a informação que as pessoas têm acesso hoje, fácil, todo mundo tem um celular na mão, querendo ou não, né? Tá todo mundo ouvindo novos conceitos que antes eram só discutidos em lugares especializados, hoje todo mundo tem acesso, né, a mecanismos de controle. Mas você acha que esse tipo de informação que a gente tem tido de outras formas que antes não, tem conseguido aproximar mais a população da política? De fato tem acontecido? Olha, eu vejo assim, numa mudança, pensando numa mudança global geracional mesmo. Existem teorias que mostram que as gerações novas, elas tendem a ter menos respeito por qualquer tipo de autoridade. Ou seja, mesmo com mais informação, e mesmo mais educadas, elas tendem a pular a informação que antes competia ao partido, né? Pular essa parte e prestar atenção nas informações diretamente, porque elas têm como ter acesso a essas informações. Então, você tem uma gama de informação, de certa forma, difusa, mas que forma opinião. O voto, a gente estava falando do voto, da importância do voto. Antigamente, existem perguntas, né, em questionários de pesquisa que pergunta a seguinte coisa: o quanto você acha que seu voto é importante?
isso vinha crescendo, a importância do voto vinha crescendo. Então, a população, ela tinha, né, tanto de escolaridade alta quanto escolaridade baixa. É muito importante a gente, né, pensar nesses segmentos também, porque existem diferenças, né? Então, você tem pessoas de alta escolaridade que também não confiam nos partidos. Mas o que está por trás disso? Está por trás uma visão mais crítica mesmo das instituições, uma capacidade de falar o seguinte: isso que está aí não está funcionando. Mas não quer dizer que ela não vá pensar no voto dela racionalmente ou que ela vá deixar votar personalisticamente. Ela quer outro tipo ela quer uma renovação, quer um sistema diferente, né? Um arranjo diferente de partidos, talvez, que sejam mais representativos. Porque esses tradicionais, ainda ligados a essa estrutura também, de certa forma arcaica, de relacionamentos muito de trocas, né, que a gente tem visto, para não falar outra coisa, trocas de favores, é o que, na verdade, é uma consequência da nossa história. E então, o se fato... existe o desengajamento, é que também existe uma crítica em cima disso. Dessa Tá? Não é política. só desinformação, não é só uma vontade de escolher qualquer pessoa, não. Existe, sim, uma tendência a ter um voto personalista na sociedade brasileira, porque existem muitas pessoas que afirmam que votar em um líder forte, que esteja acima das instituições, é uma coisa positiva, que deixe de lado o Congresso, ou seja, essa pessoa, um percentual bastante grande, quando você vê, por exemplo, algumas lideranças, mais da metade das pessoas que apoiavam essa liderança achava que ele deveria agir acima das leis. É isso que eu estou querendo dizer. Justamente porque a gente está esperando um rei, a gente não está esperando um presidente. Exatamente, mas né? existe o outro segmento também, mais educado, que está surgindo, que não pensa assim, que acha que o Congresso é importante, que a legislação que as leis são importantes, né, que os legisladores, mas que não concordam com o que estão vendo no momento. A gente tem 1/3 do eleitorado brasileiro sendo jovem, de 16 a 33 anos. São 45 milhões de pessoas nessa faixa etária. Isso é positivo? Você falou em renovação. Eu imagino que esse público também busque uma renovação muito grande. Principalmente esse público, eu vejo. Eu diria que, assim, esse público mais jovem é mais imediatista do ponto de vista da obtenção da informação. A velocidade das comunicações nas redes sociais e na internet acaba dificultando, para não dizer impedindo, o aprofundamento de alguns debates que são mais complexos. Então, o risco que esse tipo de comunicação traz é de nós cairmos em algumas simplificações grosseiras, né? O Brasil tem problemas que são complexos e a política é um campo da vida em sociedade que envolve reflexões e análises mais apuradas, ou seja, questões como, por exemplo, essa que nós tratávamos anteriormente. Qual o sistema eleitoral que nós teremos? Qual o sistema de financiamento de campanha que nós queremos? A reeleição é benéfica ou não? Ou seja, são questões difíceis, para não falar de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma do Estado, uma série de questões que se colocam urgentes na agenda nacional, né, e que muitas vezes acabam esbarrando nesse debate mais superficial das redes sociais. Agora, a gente está falando sobre essa informação política e a formação política, na verdade, do cidadão brasileiro de um modo geral. E a gente está muito próximo de uma eleição. Se a gente pegar, por exemplo, a última eleição de 2016, 10 milhões de brasileiros não foram até as urnas. Muitos votaram branco, votaram nulo. A gente não sabe quais serão os números da nossa próxima eleição. Existe, vocês como cientistas políticos, alguém que realmente se debruça, estuda nesse sentido, existe a esperança de que a gente tenha essa informação política não só circulando, mas cada vez fazendo mais sentido para que a gente
entenda e ultrapasse o estereótipo de corrupção, de o que é a função de cada cadeira, enfim, e a gente tome a consciência do poder que o voto tem, do poder que está na nossa mão com o voto, enquanto indivíduos, e a gente tenha um país que valorize mais esse voto? Eu acho que quanto mais transparência houver, em termos de dados, de informação, de cumprimento, de punição também, né, diante do que já foi demonstrado, mais haverá interesse e talvez proximidade, quem sabe, né, adiante. Eu não acredito muito nesse momento. Nesse momento, eu acho que as eleições elas vão, infelizmente, assim, eu acredito que haja um percentual bem grande de votos de protesto, votos em branco, ou mesmo em algum candidato que possa servir como aquele voto de protesto. Mas eu acredito, sim, que depois de todo esse processo que veio à tona com a Lava Jato, conforme as instituições reagirem no sentido de atribuir mais transparência às instituições efetivamente, isso sim é um negócio que pode ajudar muito o eleitor, inclusive a obter dado, obter a informação que ele precisa, porque essas informações não são tão simples, você saber, mesmo um candidato, vamos supor, um candidato ficha suja, você tem que entrar num site específico, acessar, procurar, ver exatamente qual é a situação dele naquele momento. Agora, você tem vários candidatos inscritos, mas todos ainda estão em processo de análise, né, pela Justiça Eleitoral, para saber se eles vão poder serem de fato candidatos, ou seja, vai ter um processo ainda, né, para saber exatamente quem são eles. E para o eleitor, a gente fala muitas vezes para uma pessoa, veja se seu candidato não é ficha suja. Mas como? Muita gente não sabe Essa como. informação não está tão Não é, simples. né? Cada vez as coisas estão melhorando bastante. É muito mais fácil você ter acesso a dados hoje do que há 10 anos. Claro. Muito mais disponível. Eu acho que o descrédito é totalmente compreensível, totalmente justificável. Nós tivemos eleições no começo do ano no Tocantins e no ano passado em Amazonas. O grande vencedor foi o não voto. As pesquisas indicam que na primeira colocação para as eleições de outubro o não voto também prevalece. Por outro lado, eu acho que é importante sempre destacar que aquele que deixa de participar, né, lava as mãos. Lava as mãos, perde a grande chance que a cada 2 anos se dá à população de interferir efetivamente no processo político e acaba favorecendo quem está na primeira colocação. Claro. Né? Aquele que vota em branco ou vota em nulo favorece o primeiro colocado. E de alguma forma ele está votando, por isso ele está só que tomando um partido. dando o poder para o outro, né? Para o vizinho, não... E acho, aproveitando o espaço, relevante desmistificar a fake news que toda eleição aparece, de que se nós tivermos mais da metade dos votos em branco ou nulos, a eleição é cancelada ou anulada. Isso não ocorre. Não vai acontecer. Todas as pessoas deixem de votar, se o próprio candidato votar nele próprio, ele assume. Eleito. Gabriela, Marcelo, muito obrigado pela presença, por todas as explicações aqui. Acho que foi bastante elucidador. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado pela participação. Obrigado.